Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, mas isso vocês já sabem. Tudo bem com vocês? Vamos começar agora um estudo que eu queria já fazer há muito tempo, que é começar um estudo de jurisprudência. E aí, jurisprudência, que é assim, apesar dos autores ainda dizerem, né, que é uma fonte material do direito, mas na verdade ele é muito mais formal hoje em dia do que o material do direito, uma fonte, portanto, que vincula. Então a gente tem que estudar por temas e eu levei um tempo até entender qual seria a melhor forma de trabalhar esses temas. E a resposta é que eu não tenho ainda uma fórmula adequada. Mas o bom é que os tribunais, os órgãos julgadores, de modo geral, eles organizam publicações que ajudam a gente a estudar a jurisprudência de maneira mais organizada. E aí, aproveitando que a gente está fazendo aqui, a gente acabou de ler toda a legislação, quer dizer, toda uma principal legislação, né, a principal parte do direito da Seguridade Social, né, letra de lei, né, lei seca. Então vamos começar estudando justamente o repositório da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Então a gente vai começar a trabalhar sobre justamente a jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, cuja maioria, né, é de direito previdenciário, mas não exclusivamente. Então a gente vai começar pelo tema primeiro, que é o tema de direito previdenciário nos juizados especiais, começando pelo tema de prescrição e decadência. Então a gente vai aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou anunciar o tema e vou comentando o que tem aqui, tá? Então vamos lá. Bom, em prescrição de decadência, tivemos o tema 135, tá? Cujo relator foi o juiz federal Douglas Camarinha Gonzalez. Eu acho importante eu dizer o nome dos juízes, porque a gente vai se acostumando com os posicionamentos. E a questão submetida à apreciação dele foi a seguinte: saber se é devida a aplicação do prazo decadencial decenal instituído pela medida provisória 1523 de 97 aos benefícios concedidos antes de sua vigência. Esse foi o tema 135, tá? E aí a tese firmada foi a seguinte, que é devida à incidência da decadência decenal prevista nessa medida provisória que acabou de citar, a 1523/97, aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência. Quando o tema ele for bem amarradinho, então eu não vou ficar lendo a ementa, tá? Vou ler, já tô aqui, né? Então bora lá. Então a ementa foi a seguinte: previdenciário, revisão da renda mensal inicial, benefícios concedidos anteriormente à entrada em vigor da MP já citada aí. Incidência do Instituto da Decadência, entendimento consolidado no STF, que foi no RE 626489 de origem de Sergipe, com repercussão geral. Reconhecida termo ACO para contagem do prazo, termo ACO, cadê? Para a contagem do prazo decenal, em 1º de 8/97. Revisão da renda mensal inicial, mediante aplicação do IR-SM 94 sobre os salários de contribuição, peculiaridade, renúncia à decadência com o advento da Lei 10.999/94, termo ACO para contagem do prazo decenal, a partir da data em vigor da MP. Então, aí o caso concreto envolveu uma ação ajuizada no prazo decenal, então um incidente conhecido e improvido. Na verdade, quer dizer o seguinte, é que a discussão foi sobre se a pessoa que entrou com a ação, ela, dentro do prazo de 10 anos de decadência, se ela teria decaído seu direito ou não. E aí se falou que não, que se aplica a ela sim também. Vamos agora para o tema 134, cujo juiz federal foi José Henrique Guaraci Rebelo, cuja questão foi a seguinte: saber quais os reflexos do Memorando Circular Conjunto 21 DIRBENS PFE e INSS, Procuradoria Federal do INSS, na análise da prescrição e decadência de revisão de benefício. Então a tese firmada foi a seguinte: a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente da conversão do auxílio-doença, nos termos do artigo 29, inciso 2, da Lei 8.213 de 91,
sujeita-se ao prazo decadencial previsto no artigo 103 da mesma lei, cujo marco inicial é a data da concessão do benefício originário. Então, concedeu o benefício, conta-se 10 anos para poder revisar. Então, o prazo decadencial para revisão pelo artigo tal se inicia a contar de 15 de 4 de 2010, em razão do reconhecimento administrativo do direito perpetrado pela circular, tá? E ele manda, inclusive, ver o tema 120. Ok, então. Deu para entender? Eu acho que sim. Vamos agora para o tema 103. O tema 103 da relatoria do ministro, do juiz federal Adel Américo de Oliveira. A questão foi submetida ao julgamento foi a seguinte: saber se há suspensão da prescrição entre a data do protocolo do requerimento administrativo e a comunicação da decisão do interessado, porque tem todo um processo entre que você entra com o requerimento administrativo e demora um tempão até o interessado ser comunicado, se sim, se não, ou se não foi tudo isso. Tese firmada é que não corre prescrição entre a data do protocolo do requerimento administrativo e a comunicação da decisão do interessado, vide súmula 74 da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização. Muito bem. Que tem, inclusive, segundo aqui, precedente do STJ. Ele foi julgado em 2013, tá? Eu não falei a vocês antes aqui o dado de julgamento importante. O anterior foi 2016 e o anterior a ele foi o 2016 também. Ou não foi, porque na verdade eu tô com a visualização maior. 2016, 2016, 2013. Então bora lá. Temos o tema 89 da relatoria do juiz federal Rogério Moreira Alves. A questão submetida foi a seguinte: saber qual o prazo prescricional da pretensão de cobrança de honorários periciais contra a Fazenda Pública. E a tese firmada foi a seguinte: o prazo prescricional da pretensão à cobrança de honorários periciais contra a Fazenda Pública é de 5 anos, utilizando aquele decreto bem antigo, que vai fazer quase 100 anos esse decreto, que é o decreto 20.910/32, artigo 1º, afastando-se a aplicação do prazo prescricional do Código Civil. Agora não me lembro, bota nos comentários se é maior ou se é menor, não lembro agora não. Foi julgado em 2012 isso daí. Temos aí o tema 83, esse agora foi o quê? Foi 89, agora o tema 83, que foi do juiz federal Janilson Berreira de Siqueira, e a questão foi a seguinte: saber se o reconhecimento da dívida em sede administrativa, antes de consumada a prescrição, interrompe o respectivo curso da prescrição deve ser, né? Tese firmada que o reconhecimento da dívida em sede administrativa, antes de consumada a prescrição, interrompe seu curso, ou seja, zera, ficando o prazo suspenso até que ocorra o pagamento, ou até que o devedor pratique ato que configure resistência em quitar a dívida. Quando recomeçará a correr pela metade. Então também aplica aquele decreto 20.910/32, só que no artigo 9º, portanto. De fato, vamos perder tempo se eu ficar ali na ementa toda. Aí eu dou uma olhada na ementa, se tiver algo assim a mais, a gente prossegue. Bom, agora temos outra abordagem, que é a abordagem através de teses firmadas. As teses firmadas, gente, ela utiliza um número de processo que é muito longo, que eu não vou ler, que é chamado PUIL, P-U-I-L, que é uma sigla para Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Então, nesse primeiro aqui, esse primeiro pedido de uniformização, o assunto foi do juiz federal relatoria Fábio de Souza Silva, cujo assunto foi o seguinte: pensão por morte para o relativamente incapaz, prescrição, requerimento tardio. Então aí, a ementa dele envolveu resumidamente o seguinte, não precisa falar não, porque a tese já explica. Foi julgado em 2022, viu? Foi agora, fevereiro. Para os fatos geradores anteriores à MP 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, em relação aos que possuem 16 anos ou mais, aplica-se o prazo 90 dias, tá?
redação vigente do artigo 74, inciso 1, respectivamente a esta lei. Então, para a pensão por morte, os anteriores à MP, então aplica-se o prazo de 90 dias para requerer a inclusão desse relativamente incapaz. Muito bem. Outro pedido de uniformização é sobre o abono de permanência, que foi aqui, esse pedido ele foi julgado em 2021, novembro de 2021. O assunto foi abono de permanência, requerimento administrativo, prazo prescricional. Abono de permanência é aquele benefício que se aplica quando a pessoa já poderia se aposentar, mas ela continua trabalhando e vai ganhar um plus sobre isso, certo? A tese firmada foi a seguinte: quanto à pretensão de recebimento do abono de permanência, o indeferimento do pedido pela administração é o termo inicial, o termo ACO, para o cômputo do prazo quinquenal do fundo de direito. A data do requerimento administrativo é o marco para a contagem da prescrição quinquenal das parcelas vencidas até aquele momento. E não havendo negativa expressa, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o próprio fundo do direito, ou seja, o direito em si ao obter o abono, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de 5 anos para a positura da ação nos termos da súmula 85 do STJ. Muito bem, então. Então agora temos agora outro pedido, que é sobre a renda mensal inicial, requerimento administrativo, prazo prescricional. Foi julgado pelo juiz federal Davi ou David Wilson de Abreu Pardo. A tese reafirmada foi a seguinte: o prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a ocorrer pelo saldo remanescente, claro, né, suspenso, após a ciência da decisão administrativa final, julgado em 2021. Outro pedido de uniformização da relatoria do juiz federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes, falou assim: renda mensal inicial, decadência, revisão dos tetos pelas emendas constitucionais 20 e 41. Então, a tese aplicada foi a seguinte: não se aplica a revisão dos tetos das emendas constitucionais 20 e a emenda constitucional também 41, por não se referirem ao ato de concessão do benefício, a decadência do artigo 103 da Lei 8.013 de 91. Agora, só que eu não entendi assim, tipo, não se aplica este prazo ou não se aplica prazo algum, né? Não sei. Não deixa claro aqui no julgado, mas, de qualquer jeito, é isso que está aqui se colocando. Vamos lá. Outro pedido de uniformização da relatoria do juiz Atanair Nasser Ribeiro Lopes. O assunto foi aposentadoria por tempo de contribuição, prescrição, verbas pretéritas, a impetração de mandado de segurança, interrupção. Então, o que foi que ele disse? A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança de valores pretéritos, nos termos da súmula 383 do STF, julgado em 2021. Mais um pedido da relatoria do ministro ou do juiz Luiz Eduardo Bianchi Cerqueira. Ele fala LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, né, prescrição do fundo do direito. A tese firmada foi a seguinte: pela sua natureza de direito fundamental, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6096, inexiste qualquer prazo prescricional que atinja o fundo do direito na hipótese de pleito de concessão inicial de benefício assistencial. Ou seja, digamos assim, a pessoa ela necessitava de benefício assistencial há muito tempo. Então, assim, ela pediu, sei lá, digamos que ela tinha direito a mais de 15 anos, aí pleiteou somente a partir de agora. Não tem problema, ela pode pleitear. Ainda que tenha ocorrido indeferimento administrativo, que a pessoa teria com isso sendo comunicada, ressalvada a eventual prescrição de parcelas vencidas. As parcelas vencidas é diferente, que vai ser aquela prescrição mês a mês. Muito bem. Outro pedido de uniformização foi decorrente aqui da relatoria do juiz federal Luiz Eduardo Bianchi Cerqueira,
fala do benefício por incapacidade, data de início do benefício, data de início da incapacidade fixada antes da positura da ação. Então, a tese firmada foi a seguinte: quando a data de início da incapacidade for fixada pelo perito judicial em época anterior ao ajuizamento da ação e não existir requerimento administrativo, não existir, ou a data de início de incapacidade for posterior à data de cessação, a data de cessação administrativa do benefício, ou a data de entrada em requerimento inicial, a data de início do benefício por incapacidade deve ser a data da citação. Ou seja, quando você não sabe quanto é que foi a incapacidade ao certo, né? Então, passa a se contar com presunção, né, juris tanto, a partir da citação. Julgado 2021. Outro, vocês estão vendo que como previdenciário tem muita coisa voltada à questão de prescrição e decadência. Outro pedido de uniformização foi da relatoria do juiz federal Ivanir César Ireno Júnior, que foi o seguinte: pensão por morte, cumulação indevida, infringência à vedação prevista no artigo 124, inciso 6 da Lei 8.213 de 91. Decadência do artigo 103A da própria lei, devolução de valores. E a tese firmada foi justamente a seguinte: incide prazo de decadência de 10 anos, consoante dicção do artigo 103A, sobre o ato de revisão do benefício previdenciário de pensão por morte, ainda concedido ou mantido indevidamente, salvo ocorrência de má-fé. Bom, outro pedido de uniformização da relatoria do juiz federal Jairo da Silva Pinto. A tese foi termo inicial do prazo decadencial, revisão de ato de concessão de benefício em decorrência de verbas remuneratórias reconhecidas em ação trabalhista. A tese firmada foi a seguinte: o termo inicial do prazo decadencial para revisão de ato de concessão de benefício previdenciário deve ser a data do trânsito julgado da sentença trabalhista. Provavelmente questão de sentença de trabalho ou algum tipo de benefício reflexo da recorrida em sentença trabalhista, se reconhecer a incapacidade, digamos assim, quando a empresa não emite a CAT, a comunicação de sentença de trabalho. Outro pedido de uniformização foi da juíza federal Thaís Vargas Ferracin de Campos Gurgel. Todo isso aqui, gente, é bem recente, tá? 2022, 2021, isso aqui foi 2020. Qual foi a situação submetida para ela? Cumulação de auxílio acidente com aposentadoria por idade, decadência prevista no artigo 63A da Lei 8213 de 91. Tese firmada que não incide decadência prevista no 103A da lei em relação à revogação de benefício do auxílio acidente indevidamente acumulado com a aposentadoria. Muito bem. Quer dizer o quê? Que pode cobrar deles de volta, né? Enfim. Normalmente, quando o poder público ele é para cobrar, eles sempre, né, tentam dizer que não tem decadência. Outro pedido do juiz federal, né, da relatoria do juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, que diz assim: pensão por morte, decadência, alegação de benefício assistencial erroneamente é concedido pela administração em detrimento de benefício previdenciário. Então ele ganhava os dois, né, a pessoa aqui. Tese firmada: não incide a contagem de decadência ou prescrição sob pedido de concessão de pensão por morte envolvendo a análise de direito pretérito, quer dizer, anterior, à concessão do benefício diverso daquele que efetivamente auferiu o instituidor, para fim de enquadrá-lo como segurado do sistema de previdência. Ou seja, enquanto ele não tinha um benefício previdenciário, ele estava recebendo o benefício assistencial. Então não tem decadência ou prescrição. Muito bem. Mais um pedido do juiz Guilherme Bolorini Pereira, da relatoria dele. Então, a tese, assim, o tema, né, a discussão foi sobre decadência, revisão da pensão por morte mediante revisão da renda mensal inicial da aposentadoria originária. Ou seja, a questão na certa, o beneficiário aqui, ele queria aumentar a pensão por morte dele, a reboque como reflexo da revisão da aposentadoria do instituidor, né? Então ele era beneficiário do instituidor, da pessoa que morreu. Então, como revisaria a aposentadoria do instituidor, então também a renda dele também revisa também. A tese firmada é que
A concessão da pensão por morte, embora legitime o pensionista a pedir a revisão da aposentadoria do falecido, não tem como efeito reabrir o prazo decadencial para essa discussão. Cancelamento do tema 125 do Colegiado Nacional. Então, ou seja, a pessoa até pode pedir a revisão da aposentadoria do instituidor, desde que respeite o prazo decadencial. Muito bem isso. E aí teremos, acho que para terminar, um pedido de uniformização com a relatoria do ministro é ótimo, do juiz federal Frederico Coeller, que fala: decadência prevista no artigo 103A da Lei 8.213, revisão de benefício concedido como da vigência da lei anterior 6309. E falou que o prazo decadencial para a administração rever o benefício concedido sob a égide da lei anterior é de 5 anos, consoante revisão expressa, sendo inaplicável nesse caso os prazos previstos no artigo 54 da Lei 9784 e do artigo 103A da Lei 8213, né? Incluindo a modificação em 2004. E esse, portanto, foi nosso boletim de jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Dados Especiais sobre o tema de prescrição e decadência em matéria previdenciária. No próximo episódio voltaremos com outro tema. Um abraço, tchau, tchau.